Olá, boa tarde ao movimento Mães Proféticas de todo o Brasil. Boa tarde a todas as mães, boa tarde a vocês, meninas. Sejam bem-vindas a mais um clamor do meio-dia das Mães Proféticas, amém? Glória a Deus, vamos lá. Eu convido você a estar enviando, compartilhe aí nos grupos. Aleluia! Que você possa estar aí compartilhando para nós aí nos grupos, né? Dando esse apoio, amém? Dando essa mobilizada aí, vamos mobilizar, vamos alcançar o maior número de mães proféticas, mães que têm buscado no Senhor a sustentação do seu lar, têm buscado em Cristo, na palavra dele, né? A sustentação das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus valores, amém? Tem buscado em Deus, glória a Deus, olha que já está aqui conosco a pastora Andréia, né, uma pessoa aqui da turma do Natanaelzinho, eu vou aceitar ela aqui já, peraí. Oi, cheguei. Glória a Deus. Glória a Meninas, Deus, boa tarde. seja bem-vinda. Amém, obrigado. Gente, é muito bom estar aqui, né? Esse Verdade, clamor, tenho saudades da vocês, sua pessoa, senhora aqui. né? Graças a Deus, as mobilizadoras têm estado aqui, né? Firmes e fortes, né? Para juntas podermos falar aquilo que o Senhor tem preparado, né? Amém, amém. Vou deixar que a pastora Andréia vá falando um pouquinho do nosso movimento, né? E aí, enquanto eu Sim. vou enviando nos grupos aqui, amém? Tá certo. E você também pegue aí seu aviãozinho e envia para todos os grupos, tá? Enquanto a Thaís não entra, ela que vai trazer nessa último episódio da série, saindo da rua da mendicância e assumindo o lugar de filha, eu quero falar sobre a nossa mobilização. Como que o movimento Mães Proféticas acontece, né? O movimento Mães Proféticas é exatamente o que ele diz ser, o movimento. Nós precisamos nos mover, precisamos nos movimentar. E como que esse movimento acontece? Esse movimento acontece nos níveis nacional, regional, nacional, estadual, regional, municipal, comunitário e casa. Então, a gente quer levantar em cada casa uma mãe cristã, né? Proponha a erguer um altar ao Senhor, né? Através da oração diária, do discipulado com os filhos. Amém? Então, eu quero que você faça parte desse movimento Mães Proféticas, em nome de Jesus. Amém? Eu queria até pedir, pastor Eunice, todas as mães proféticas que estão aqui, você que deseja mesmo dar um sinal de que você faz parte desse movimento, vai lá na bio do seu Instagram, né? E coloca lá assim, faço parte, @movimento Mães Proféticas. Ok? Por quê? Porque aí você vai estar dizendo na sua bio que você faz parte desse movimento, que você é uma mãe profética. Amém? Quero pedir aí para a Ivonete, né, que está todos os dias aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais que está todo dia. Né? Todas as mãezinhas aí que estão todos os dias com a gente, já faça isso, porque quem entrar no seu perfil vai dizer, o que é isso? Deixa eu dar uma olhada o que é esse movimento aqui. Vai achar o nosso Instagram. Amém? Exatamente, né, pastora? Exatamente, né, pastora? Como é importante a gente É poder ter importante a gente poder ter essa liberdade, essa liberdade. Tá né? voltando, né? Tirar Isso. aqui. A gente tem essa liberdade, né, de poder expressar quem somos, né? E o Senhor nos chama para sim ser mães proféticas, né?
na vida dos nossos filhos, na vida dos sobrinhos, na vida dos netos, né? Na vida dos afilhados, ser mãe profética para toda a nação. De repente aí tem conosco alguma mãe, mulher, né? Que não é mãe, que não gera filhos, que não gerou filhos ainda, mas gerou muitos filhos espirituais, né? Filhos gerados do coração. Então, que você também possa expressar isso. Eu sou mãe profética e essa chamada aí é para nós. Coloca lá na bio, né, no teu Instagram aí, coloca ali, eu sou mãe profética. Daí coloca um arroba, né, Movimento Mães Proféticas, você vai estar aí marcando o movimento e outras mulheres, outras mães podem ser acessadas à página e receber mais de Deus, amém? Chegou junto conosco, olha aí quem está aí, que vai compartilhar a palavra hoje, a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Amém. Paz seja convosco. Boa tarde a todas as mamães. Para mim é um prazer, uma honra fazer parte desse movimento. É tão importante, né, nós como mães nos posicionarmos. É um chamado que o Senhor tem para a nossa vida. A gente precisa entender o quão importante é quando uma mãe se posiciona em oração, quando uma mãe se posiciona em discipulado pelos filhos. Quando uma mãe se levanta e diz, eu não vou deixar que os outros façam por mim aquilo que Deus me chamou para fazer. São heranças que Deus colocou, que Deus confiou em nossas mãos. E que a gente precisa cuidar, porque quando a gente cuida, a gente honra aquilo que o Senhor nos deu. Quando a gente cuida dos nossos filhos, da nossa família, a gente está honrando aquilo que o Senhor confiou. Aquilo que um dia foi oração, foi desejo. Eu quero ser mãe, é um desejo, eu oro para ser mãe. E quando o Senhor confia os filhos a nós, nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos exercer, né, aquele princípio da mordomia, de cuidar da melhor forma de tudo que o Senhor nos confiou. Então, que todas as mães que estão nos assistindo sintam esse chamado, sintam essa convocação de, nesse tempo, você se levantar como a mãe profética nessa geração. Nessa geração depende do que a gente faz hoje, do que a gente ora, do que a gente clama, do que a gente ensina. Então, que essa convocação seja atendida por todas. E que você se levante também como mobilizadora para convocar outras mães. Outras mães que você tem contato e que a gente não tem. Mas que você pode também convidar, que elas podem também se mobilizar nesse movimento. Que foi criado, né? Foi sonhado por Deus primeiro. É uma honra, um privilégio fazer parte. Cada momento, cada encontro, a gente cresce. O Senhor nos alimenta e nos fortalece. Posso começar com a ministração? Essa semana, nós estamos falando sobre a Rua da Mendicância, né? E assim, eu vim meditando sobre isso. Nem sempre eu consigo assistir as lives ao vivo, porque é meu momento de trabalho, é um momento, esse período de meio-dia, de 11 a meio-dia, é bem complicado. Às vezes eu estou no trânsito de um para outro, então, mas eu sempre tenho assistido quando fica gravado. E assim, o Senhor vem falando muito, porque é um lugar que a gente passa. Que por mais que a gente diga assim, não, eu estou bem emocionalmente, mas existe um momento que a gente está assim nessa rua da mendicância, que a gente está nesse período emocional mais fragilizado. E que o Senhor veio nos ensinando que Ele nos vê, independente de onde a gente esteja, independente da nossa fraqueza. Né? Uma coisa que eu aprendo muito assim com a minha avó, com a minha mãe, quando a gente conversa, e minha avó sempre diz, Deus não é um Deus que está escondido. Ele não está escondido, ele não está inacessível. Onde a gente estiver, ele está nos vendo. Ele só precisa que a gente abra o nosso coração, que a gente o busque em primeiro lugar e que a gente deixe ele entrar e fazer morada, e deixe ele entrar e fazer a transformação. Porque não existe um momento em que Deus entra e que tudo fica igual. Jesus chega na nossa vida, tudo se transforma.
Então, essa rua, né, nós estamos no último episódio, nós estamos na saída da rua da mendicância. Mas antes dessa saída, a identidade é revelada. A saída só começa quando a identidade é revelada. E a identidade que nós temos? Filhas. Nós somos filhas. O Senhor nos chama como filha. Né? Então, talvez você esteja nessa rua, talvez nada tenha mudado por fora, o cansaço ainda exista e as perguntas ainda estejam aí. Mas existe algo que muda tudo quando você é vista. E não é vista por homens, é vista por Deus. Né? E a palavra diz, que a gente vai comentar mais na frente, que Deus é o Deus que te vê. Antes de qualquer saída, de qualquer decisão, de qualquer travessia, o Pai te vê. Porque Ele está contigo em todo o tempo. Em toda a tua caminhada, Ele está contigo. Não existe lugar que você fuja da presença de Deus. Então, a dor de não ser vista é uma dor silenciosa, uma dor que incomoda, que machuca, que dói e é real, né? E muitas mães, elas são vistas como responsáveis, como referência, né? Quantas vezes a gente não escuta, como é que você dá conta disso tudo? Como é que você consegue ser mãe, trabalhar, dar conta do marido, ou ser dona de casa, porque serviço de casa nunca acaba. Como é que você consegue dar conta de tudo, ainda dar conta dos filhos, ainda tá aí, às vezes, toda bonita, né? Mas a verdade é que a gente não dá conta. Que a gente não dá conta de tudo. Mas a gente precisa priorizar. Priorizar aquilo que é importante, aquilo que precisa da nossa atenção primeiro. O Senhor, ele é um Deus de organização e Ele nos ensina as prioridades. E nós precisamos aprender com o Senhor a priorizar, a não querer dar conta de tudo, abraçar tudo, né? Porque a gente se frustra. E essas frustrações vão criando mágoas, vão criando expectativas que às vezes a gente faz tanta coisa esperando algo em troca e não recebe. Aí a gente se frustra. A mágoa vai crescendo e cada vez mais a gente faz buscando algo, né, até inconsciente. Às vezes não é até, você não faz nem pensando nisso, mas lá no seu íntimo você esperava um reconhecimento, um elogio, uma validação. Eita, foi muito bom isso que você fez. Mas às vezes você não recebe. E aí isso vai te frustrando. E a gente precisa entender que quando a gente faz aquilo que o Senhor nos chama para fazer, quem nos honra é Ele. Quem nos valida é Ele. Quem cuida de tudo é Ele. Né? A gente não precisa esperar os homens reconhecer. É só a gente olhar para Deus que a gente vê. Que quando a gente cuida bem dos nossos filhos, a gente pode não ter elogio, mas a gente vê eles crescendo. A gente vê eles sendo homens e mulheres de verdade. A gente vê eles no caminho que deve seguir, no caminho de Cristo, no caminho segundo a palavra. Isso não tem coisa melhor, não tem validação melhor do seu chamado como mãe. Né? Quando a gente vê aquilo que a gente está fazendo. E o mundo ama repetir essas coisas. Né? Que a gente tem que ser forte, independente, fazer o que quer, trabalhar onde quiser. A verdade é que essas palavras, essas afirmações entram na nossa mente. E acabam entrando. E quando a gente dá conta, se torna um fardo. Já está pesado. Porque a gente assumiu que a gente tem que ser forte. Que a gente tem que fazer isso. Porque todo mundo está dizendo que sim. Porque todo mundo cobra que sim. Porque fulano consegue. Porque hoje, com as redes sociais, parece que todo mundo faz tudo. Que o dia tem mais de 24 horas para algumas pessoas. E a gente acha, mas uma faz, outra faz, eu não consigo. A gente se acha que a gente não dá conta, que a gente é a menor de todas, que tem algum problema em mim porque eu não consigo. E isso vai gerando coisas na nossa mente que traz confusão. Né? E a gente não pode estar carregando esse peso, esse sofrimento. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não coloca nada nas nossas mãos para ser pesado. Para ser fardo. Pelo contrário, ele diz que se o fardo está pesado, ele troca conosco o fardo dele, que é leve.
né? E nem sempre a gente precisa ser vista como aquela que dá conta, né? Nós somos fortes, mas às vezes nós queremos colo. E daí a gente começa a ser vista, a querer mudança, a querer atenção, a querer colo. E quando a gente vê, a gente está nessa rua mendigando a atenção, o colo, né? A gente já está nesse nível de adoecimento. E nesse lugar que as nossas emoções, os nossos sentimentos estão confusos, frágeis, nós estamos passando por um deserto interno, né? Às vezes estamos sorrindo, mas só Deus sabe como a gente está por dentro. Então, Agar foi essa mulher que era invisível, se achava invisível. Ela era serva, estrangeira, foi usada como uma solução, né? Sarai não podia ter filhos, mas desejava ter. E aí ofereceu a Abrão, deita com a minha serva, para que a gente tenha os filhos. E aí, logo que ela foi vista como uma solução, foi usada como uma solução para aquele problema, logo depois foi descartada. E aí, humilhada, né? Quando ela estava no deserto sem saída, ela viu algo extraordinário acontecer. Porque quando ela começou a ser humilhada, começou a ser desprezada, se tornou invisível, o que ela fez foi fugir. Fugir daquele lugar que ela estava. E ela fugiu para um deserto. E muitas vezes, quando a gente foge, que a gente está sozinha, às vezes é até mais perigoso, né? Quando a gente está num lugar sozinha, que a gente acha que não tem ajuda, que realmente estamos invisíveis. Mas foi nesse lugar, foi nesse deserto que Deus encontrou ela. Que algo extraordinário aconteceu. E Deus perguntou de onde vem e para onde vai. Ele não perguntou porque ele queria a resposta, mas é que ele queria trazer a consciência dela. Ele queria trazer a identidade para ela. E depois desse encontro, ela ainda declara: Tu és o Deus que me vê. Isso está lá em Gênesis 16, depois vocês podem ler essa história. Ela declara: Tu és o Deus que me vê. Uma mulher ferida, foi a primeira mulher na Bíblia a dar um nome a Deus. O Deus que me vê. Deus não disse, volta para lá, melhora, você dá conta, ignora tudo que estão falando naquele lugar. Deus não disse isso. Deus disse a ela, eu te vejo. Aleluia. E o Senhor está dizendo para a gente hoje que Ele nos vê. Ele nos vê nessa situação que a gente está, nesse deserto que a gente está. Ele está afirmando. Por outro lado, nós temos a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5. Ela sofria 12 anos, sofria sozinha, isolada, impura, doente, invisível para a sociedade. Mas aí ela decidiu tocar em Jesus. E ele parou tudo e perguntou, quem me toca? Mais uma vez ele vem com a pergunta, mas ele também sabia. Mas ele não queria expor aquela mulher. Pelo contrário, ele queria tirar ela da invisibilidade que ela estava. E quando ele pergunta quem me toca, logo em seguida ele diz, filha. Ele dá a identidade a ela, filha. Ele tira ela daquele lugar de que ela não serve para nada, nem para ninguém, de que ela é invisível, de que ela é impura, de que que a vida dela não faz sentido, e ele a chama de filha. Tinha uma multidão ali, todo mundo tocava o Senhor. Mas só ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Só ela. Isso mostra também que muita gente está ao redor de Jesus, muita gente pode estar até ouvindo, mas também muita gente pode não ter esse encontro verdadeiro. Só quando a gente está com o nosso coração disponível. Por isso que eu disse, o Senhor não está escondido, não, Ele está acessível. Basta a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso anseio de buscá-lo, de querer, de Ele abrir a porta e a gente abrir, dele bater na porta e a gente abrir. E dali ela foi restaurada a identidade. Antes dele explicar qualquer coisa, antes dele dizer que ela está curada, antes dele
liberar a salvação, ele restaurou a identidade, ele chamou primeiro ela de filha. Glória a Deus, esse é o Deus que a gente serve. Né? E a gente precisa observar os extremos. Quando uma mulher não se sente vista, muitas vezes ela pode fugir para o deserto, ou ela pode estar no meio de uma multidão. A gente precisa começar a pensar. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando me isolar, resolver as coisas no deserto. Eu estou no meio da multidão, mas ainda assim me sinto invisível. Que momento eu estou passando? Então, quando uma mulher não se sente vista, ela começa a se calar ou ela começa a endurecer. Algumas ficam fortes demais para esconder aquilo que sente, ou para mostrar aquilo, né, que dá conta, que pode, enquanto outras se tornam silenciosas demais. Mas ambas carregam dores e se perguntam: importa mesmo algo que eu faço? Importa mesmo a vida que eu estou tendo? Eu importo mesmo para alguém? Muitas vezes essas perguntas ficam ecoando. Né? Agar estava no deserto. A mulher do fluxo de sangue estava na multidão. Uma estava isolada e outra cercada por gente. Às vezes a gente precisa pensar onde a gente está. O local, às vezes, não quer dizer muita coisa. A gente não pode achar que porque tem muita gente, porque a gente está na igreja, porque a gente está com os filhos, porque a gente vai numa festa, que está tudo bem. Nós precisamos parar e olhar o nosso interior. Não deixar que essas palavras, que essas confusões façam parte da nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa conversar com o nosso Pai, assim, sincero. Dizer: Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, eu sei que a cobrança é isso, mas eu não consigo, não estou conseguindo. Ou dizer: Senhor, eu quero uma direção para ensinar meus filhos. Nem tudo a gente sabe, não. Nem tudo a gente sabe, a gente vai aprendendo. Tem hora que os filhos vêm com as perguntas, a gente fala: será que eu estou pronto para responder isso agora? Mas a gente tem que pedir ajuda ao Senhor. O nosso manual, tem gente que diz assim: a mãe não vem com o manual. Vem sim, a Bíblia é o manual para tudo. Então, a gente precisa pedir ajuda a quem pode ajudar. Porque realmente a gente não sabe de tudo, a gente não vai ter a melhor reação na hora que as coisas acontecem. Talvez a gente não tenha a melhor decisão no momento que a gente deveria ter. Mas a gente precisa não se culpar, não carregar isso como fardo, como peso. Pelo contrário, a gente tem que entregar ao Senhor. Que Ele traz o alívio, que Ele traz o consolo, que Ele traz o ensinamento. O Senhor é bom em todo tempo. E Ele está de ouvidos abertos para nós em qualquer momento que a gente buscar. Então, Deus as viu. Você pode estar de um lado ou você pode estar do outro. Pode estar passando nessa rua emocional, na rua da mendicância, mas o Pai não passa por você sem parar. Glória a Deus. Ele fez parar tudo, nos unir nessa live em pleno meio-dia, para nos falar que Ele nos vê. Independente, nós deixamos tudo que a gente tinha para fazer, para ouvir agora que Deus está dizendo que Ele nos vê. Isso é a prova que o Senhor para tudo por nós. E que quando a gente para tudo por Ele, a gente é renovado, a gente é abastecido, a gente é fortalecido, porque Ele nos vê. E Ele sabe o que a gente precisa. Nada disso é em vão. Todos os dias, meio-dia, quantas coisas a gente teve que parar, né, pastora Eunice? Quantas coisas a gente teve que dizer? Vai esperar um pouquinho, que agora é meu momento de falar com as mães, de agora eu preciso cumprir o meu chamado. Vai esperar um pouquinho. Quantas vezes? E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa priorizar. A palavra de Deus também diz. A gente tem que buscar Ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas.
Quando a gente deixa o nosso tempo, o nosso melhor, a nossa hora, que às vezes parece a hora mais confusa do dia, quando a gente entrega ao Senhor, todas as demais coisas Ele vai cuidar. Alguma coisa ficou, pastora Eunice, que a senhora disse, se eu não estivesse na live, eu teria dado conta. Não, porque o Senhor cuidou. O Senhor cuidou. O Senhor te deu força, te deu estratégia para dar conta de tudo. Porque eu vi, a maior parte dos dias, essa hora estava aqui. E o Senhor tem cuidado. O Senhor tem te dado estratégia. O Senhor tem cuidado, tem te ensinado a administrar o tempo. E tudo tem ocorrido da melhor forma. Quando a gente faz para o Senhor, quando a gente faz com excelência, o Senhor cuida de tudo. E de nada a gente sente falta. De nada. Então, hoje Ele te chama de filha. A todas vocês que estão aqui, a todas nós, Ele nos chama de filha. Talvez você entrou aqui hoje pelo convite de alguém. Talvez você decidiu honrar esse convite. Talvez você nem sabe o que ia ser falado aqui direito. Mas o Senhor te chamou aqui para te chamar. O Senhor te trouxe aqui para te chamar de filha. Para restaurar a tua identidade. Para dizer que Ele te vê. Não importa se você está no deserto, se está na multidão. Ele está te vendo. Você está funcionando, você está servindo, você está com tudo organizado. Mas por dentro, às vezes, o cansaço. Por dentro, às vezes, você não está sendo percebida. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, eu te vi criando os filhos sozinha emocionalmente. Eu te vi chorando quando estava tudo muito barulhento. Eu te vi chorando, às vezes, no banheiro sozinha. Eu te vi tentando ser suficiente. Eu te vi. O Senhor está dizendo, Ele nos vê. E quando o céu te vê, você não precisa mais mendigar nenhuma atenção. Aleluia, porque tudo é liberado para você. Porque o Senhor é quem cuida, Ele quem restaura. E Ele está aqui para isso hoje. Para isso que Ele nos trouxe aqui. Essa é a reflexão que eu queria. Não desista. Não se entregue. Não carregue esse peso sozinha. Converse com seu pai. Diga a ele se o fardo estiver pesado. Ele promete trocar o fardo com você. Ele não te deixa só. Converse com ele, entregue tudo aos pés dele. Não fuja, não tente fugir da presença do Senhor, porque Ele está dizendo aqui hoje, eu te vejo, filha. Eu te vejo e eu te chamo para perto. Eu te chamo, esse é o tempo de você se levantar como filha, de você me buscar, de você assumir a sua identidade e de você retornar para mim. Eu tenho colo para você. Eu tenho amor para você, eu tenho cuidado para você. Você não está sozinha em nenhuma área da sua vida. Todas elas eu te vejo. Todas elas eu tenho direção para você. Você não precisa fazer sozinha. Você não precisa se sentir cansada. Você pode buscar o Senhor, que Ele tem renovo de forças. Que Ele tem colo para você, que Ele tem estratégias para você, que Ele te ajuda na administração do tempo, se for a correria do dia. Ele tem me ensinado a administrar meu tempo. E eu tenho feito como Ele me direcionou. E eu tenho visto que tudo se resolve ao longo do dia, que não precisa eu sair correndo e deixar as coisas se amontoando, não. Porque o Senhor me ensinou a ter prioridades. Quando eu delego, quando eu faço minhas prioridades, de tudo o Senhor me ajuda a dar conta. No primeiro momento do dia, eu começo conversando com o Senhor. Eu busco ler a palavra do Senhor. Eu entrego o meu dia ao Senhor. E tudo acontece de forma leve. Eu sinto a diferença do peso que era antes, de como eu tentava fazer tudo sozinha. E não consigo, a gente não consegue. O Senhor diz na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. A gente não consegue fazer nada sozinho.
E quando a gente pede, Senhor, me ajuda nesse dia, eu não sei o que vai acontecer, nem sei como vai acontecer, mas eu já te peço que o Senhor me ajude nas decisões que eu tiver que tomar, nas palavras que eu tiver que falar, nos momentos que eu tiver mais assim confusa, eu te peço que o Senhor me ajude, que o Senhor ilumine. E como tem se tornado mais fácil, como tem sido mais fácil quando eu entrego ao Senhor. Porque eu não sei de nada, mas o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo sabe. E Ele faz com que a gente conduza as coisas com mais leveza. E não chegar em casa com aquela sensação de corri, mas ainda tenho tanta coisa para fazer. E às vezes seus filhos querem sua atenção e você tá, mas eu preciso de tanta coisa ainda, fazer tanta coisa. Mas o Senhor tem me ensinado a administrar, a dar prioridades. Né? E hoje eu paro tudo para dar atenção para os meus filhos. Hoje eu paro tudo para ouvir o que eles têm para falar. Porque eu não quero que eles vá pedir conselho, nem opinião a pessoas de fora. Porque eu quero que eles aprendam comigo. Porque eu quero que eles vejam Deus em mim em primeiro lugar. E que eles busquem também servir a Deus. Por exemplo, que a gente sabe que o exemplo ensina mais do que palavras. Então eu dou atenção a eles, porque eu sei que é o chamado que o Senhor me deu, de cuidar deles. Cuidar deles eu digo assim, nós somos mães de famílias. Eu estou criando 3 famílias. 3 famílias vão sair da minha casa. Eu tenho 3 filhos. E futuramente serão 3 famílias. E esses princípios, esses ensinamentos que eu passo para ele, é a forma que eles vão conduzir as famílias dele. E se eu não parar e pensar e ensinar e buscar a Deus em primeiro lugar, que o Senhor me ajude e me dê sabedoria, eu posso estar futuramente formando uma família disfuncional. Por algumas dores que eles não vão ter sido curados ou tratados enquanto precisou. E aí vai acabar perpassando para as próximas gerações. Mas eu declaro hoje que a nossa família está nas mãos do Senhor. Que nós iremos ver os frutos dos nossos filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor é quem está conduzindo tudo isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Acho que eu já passei do tempo. Pode falar, pastora Andréia. Foi maravilhoso. Aleluia. Muito maravilhoso. Estou aqui sentindo a glória do Senhor. Aleluia. E lembrando do dia que o Senhor me disse isso, né? Você é minha filha, eu tô te vendo. E eu me lembro que eu fiz uma oração aqui que talvez tenha algumas mulheres que talvez estejam fazendo também hoje, né? Tá, Senhor, o Senhor tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo, né? Porque eu falei isso para Deus, tá? Eu creio que o Senhor tá me vendo, mas eu também quero te ver. Eu também quero te olhar, eu também quero perceber a tua presença aqui. E eu comecei a fazer essa oração, gente. E o Senhor começou a agir na minha casa, né? O Senhor começou a fazer um milagre na minha casa. O Senhor fez um milagre na minha casa, na minha vida. E eu quero profetizar sobre você nesta tarde. Você vai ver o Senhor. Você que crê que o Senhor está te vendo, eu quero profetizar que ainda essa semana você vai ver a mão do Senhor tocando em algo na sua vida. Você vai ver algo voltando para o lugar que estava fora. E o Senhor, Ele vai te fazer ver a porta da saída. O Senhor vai te fazer ver a porta da saída. Porque na próxima semana, a nossa série é Pai, eu sou tua filha. A identidade que abre a porta. É o tema da série de semana que vem. Porque o Senhor vai te fazer você ver a porta. Mas muitas não vão saber como entrar nela.
ainda. Mas nós estamos aqui porque o Pai está nos conduzindo. Amém? Mas eu já quero profetizar, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver algo acontecer. E é esse o clamor que eu quero levantar agora junto aqui com a pastora Thaís, que trouxe essa palavra maravilhosa, pastora Eunice. Quero que você ore. Pastora Eunice, caso eu saia da live é porque meu celular superaqueceu e eu vou sair. Mas se eu sair, a senhora continue aí a oração, amém? Mas eu vou orar até quando der aqui, amém? Senhor nosso Deus, poderoso Pai, as tuas filhas, neste momento, elas tomam posse dessa palavra profética, Senhor, e elas já entenderam que elas são filhas. O Senhor não se envergonha do lugar que nós estamos. O Senhor não se envergonha das vestes, muitas vezes rasgadas pela mágoa, pela dor. O Senhor não se envergonha, meu Deus, por estarmos muitas vezes maltrapilhas, aparentemente feias, Senhor. O Senhor não se incomoda com isso, porque o Senhor sabe o que está dentro de nós, e dentro de nós tem o DNA do Senhor. Nós temos o seu DNA, nós temos o sangue do teu filho correndo em nós espiritualmente. Nós temos o sangue do teu filho que nos faz filhos do Senhor, filhas do Senhor também. E é por isso, meu Deus, que essa mãe que talvez está se perguntando, ok, eu já entendi que eu não sou mendiga, que eu sou filha, mas como que eu vou sair dessa situação, Pai? Como que eu vou sair dessa vida que eu estou vivendo? Como que eu vou sair dessa tristeza? Como que eu vou sair dessa depressão? Como que eu vou sair dessa dívida? Como que eu vou sair, meu Deus, dessa situação no meu casamento que está à porta do divórcio? Oh, aleluia. Pai, nós oramos, Pai, nesta manhã, Pai. Esse clamor do meio-dia, Pai. Oh, Pai, esta mãe, Pai, esta mulher, Pai, que se vê agora neste tempo, Pai, nesse momento, nessa situação, Pai. Nesta dor, Pai. Nesta dor de um divórcio, Pai. Nesta dor da perda, Pai. Nesta dor do luto. Esta mãe, Senhor, que se vê perdida, Pai. Está sofrendo, está sobrecarregada. Pai, essa mãe, Pai, que vive atribulada, Pai. Está ainda, Senhor, nesta situação, nesta rua. Ela se vê assim. Oh, Pai. E sim, Pai. Nós nos conscientizamos, ó Pai. Nós nos conscientizamos de que sim, nós estamos ali, mas somos tuas filhas. O Senhor nos chama como filhas, e filhas amadas, filhas escolhidas, filhas aceitas, filhas valorizadas, filhas vistas por Ele. Pai, nos ajuda a sair, papai. Nos ajuda a sair, papai, deste estado emocional da mendicância e assumir a nossa verdadeira identidade. Oh, identidade de filhas, filhas escolhidas do Senhor. Nós queremos viver isto, Pai. Nós queremos viver isso em tua presença. E hoje, Pai, nós escolhemos e nós decidimos hoje, Pai, por esta identidade. E queremos viver na prática essa identidade. Coloca aí agora a mão sobre a altura da tua cabeça. Aleluia. E a mão à altura do teu coração. E repita comigo. Depois você escreva aí. Repita comigo assim, esta frase. Eu sou filha. E o Pai me vê exatamente aqui e vai me conduzir
a porta de saída desse lugar de dor. Amém? Eu sou filha e o Pai me vê exatamente aqui e vai me conduzir à porta de saída desse lugar de dor. Oh, Senhor. Pai, nós nos conscientizamos que somos filhas e nós sabemos que o Senhor está nos vendo exatamente, Pai, nesse lugar. Este lugar, Pai, de dor, de desespero, esse lugar de decepção, esse lugar onde muitas vezes nós nos vemos tímidas, com medo, em pânico de avançar. Ali, exatamente nesse lugar, o Pai está nos vendo. Ele vai nos conduzir à porta de saída desse lugar. Veja a dor que você está sentindo. Ela é emocional ou física já, se manifestando no teu físico. O Pai está vendo. Amém? Aleluia. Thaís, Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Amém. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe você, mulher de Deus, filha amada do Pai. Que o Senhor continue te dando graça, sabedoria, entendimento. Amém? Que você é uma mulher, uma mãe profética. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Mulheres, meninas, semana que vem tem mais, amém? Semana que vem tem mais. Aproveite este final de semana que você vai ter aí. Tira um tempinho para orar, amém? Ore pelo movimento Mães Proféticas. Ore que o Pai levante, mobilize outras mulheres a serem mobilizadoras, né? Nos 4 cantos aí, nas 5 regiões que tem o nosso Brasil, né? Que o Senhor mobilize essas mulheres, que venham mulheres mais para serem mobilizadoras desse movimento, tá bem? Seja você, começa a partir de você, né? Começa a partir de mim, né? Começa a partir de nós, né, Thaís? Começa a partir de nós. Nós somos mobilizadoras do movimento Mães Proféticas, amém? Olha a Claudinha chegando. Em seguida, nós estaremos aí já compartilhando com o link, né? Do movimento. Então, não esqueça, se você puder, lá na tua bio, lá aqui da página no Instagram, lá em cima da tua bio, escreva lá. Eu sou uma mobilizadora. Daí coloca @Movimento Mães Proféticas. Compartilha ali. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor ilumine tua vida. Esteja contigo neste fim de semana. Beijão. Fiquem com Deus.